Pessoal, então, ó, o que acontece? Desde muito lá do século XIX, o pessoal começou a estudar um negócio chamado radiação no corpo negro. Então, quando eles estudaram isso, eles imaginavam que a emissão de luz por corpos que tem uma temperatura acima do zero absoluto seria uma emissão constante. Ou seja, imagina, por exemplo, que a gente tem uma rampa. Então, se a gente sobe a rampa, a energia cinética vai variar de forma constante. A gente vai ter uma linha reta subindo. Então, conforme a gente sobe a rampa, a energia cinética vai aumentando de forma constante, retilínea. Só que quando a gente jogava isso na forma prática, não era o que se via. A gente via um comportamento completamente diferente da emissão de energia por corpos que tem uma temperatura. Então veio Planck e formulou uma hipótese que até ele era cético de acreditar nessa hipótese, que era o quê? Que em vez de ser uma emissão contínua, a luz emitida pelos elétrons na superfície desses objetos que têm uma temperatura era uma emissão discreta. O que isso quer dizer? Que em vez de a gente subir uma rampa, a gente sobe uma escada. Então, a energia ela só pode assumir determinados valores múltiplos de HF, que é a energia emitida por uma onda. Então, ele só pode emitir valores múltiplos de HF. Então, só pode ser 1 HF, 2 HF, 3 HF de cada vez. Então, é como se a energia potencial pudesse assumir o valor de um degrau, depois de outro degrau, depois do terceiro degrau. Então, um valor de cada vez. Então, com isso, a gente conseguiu comprovar o que se via na realidade. E não, a emissão de luz não é constante, ela é discreta, ou seja, só pode assumir um valor de cada vez. Então, isso daqui a gente tem um número quântico, que pode assumir valores inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E a gente tem um H, que é a constante de Planck, que vale 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. O F é a frequência. Então, pessoal, aí veio Einstein. Einstein ele também utilizou a teoria de Planck. O que ele fez? Ele falou que a luz, como ela é uma radiação eletromagnética, ela também carrega energia na forma de HF. Então, a luz ela é formada por fótons, que são pequenos pacotes de energia. E esses pequenos pacotes de energia contêm energia múltipla de HF. Então, a luz também é quantizada, ela só pode assumir valores múltiplos de HF. Então, ele percebeu que quando você pega uma fonte e emite luz sobre uma superfície metálica, você conseguiria arrancar elétrons dessa superfície metálica. Só que a energia cinética que esses elétrons adquiriam quando você arranca ele da superfície vai depender mais da frequência do que da intensidade da luz. Porque pensa o seguinte: cada fóton, que é um pacote de energia, vai ser absorvido por um elétron. Então, se esse pacote de energia não tiver energia suficiente para arrancar aquele elétron da superfície, não adianta a gente emitir mais fótons, porque cada fóton vai ser absorvido por um elétron diferente. Então, se tem mais fótons sendo emitidos em direção à superfície, nenhum dos elétrons que vão absorver aqueles fótons vão ter energia suficiente para serem arrancados da superfície. Então, o que vai mudar? Se a gente aumenta a frequência, aí sim a gente consegue aumentar a energia cinética dos elétrons que são arrancados da superfície metálica. Então, o que vai definir quantos elétrons a gente vai tirar ou não é a frequência e não a intensidade da luz. Então, pessoal, o que acontece? A energia emitida pela luz é HF. Então, a energia emitida pela luz é igual ao trabalho que a gente tem para arrancar o elétron da superfície, mais a energia cinética que esse elétron vai adquirir. Então, a energia cinética que esse elétron vai adquirir é igual
o HF, né, que é a energia da luz, menos o trabalho que a gente teve para arrancar esse elétron da superfície. Então, se a gente botar isso no gráfico, o que a gente vai ter? Um gráfico de energia cinética pela frequência. Então, conforme a gente vem aumentando a frequência, a gente chega numa frequência que é uma frequência a partir da qual a gente tem efeito fotoelétrico. Antes disso, a gente não tem. Então, aqui a gente só está gastando trabalho para chegar até uma frequência crítica, que a partir dessa a gente tem um efeito fotoelétrico. E se por acaso a gente pegar essa figura formada e calcular a tangente, a gente tem o valor da constante de Planck. Então isso também, a gente já estudou isso daqui no primeiro ano, que são os modelos atômicos. Mas foi a partir dessa quantização, desse efeito discreto de emissão de energia, que Bohr formulou o modelo atômico dele. O que ele percebeu? Bohr, ele era aluno de Rutherford. Ele pegou o modelo de Rutherford e percebeu que se o elétron está girando ao redor de um núcleo e a emissão é contínua, uma hora esse elétron ia ficar emitindo energia, ele ia perder a energia e ia cair em direção ao núcleo. Se isso fosse verdade, a gente não ia existir. Então ele percebeu isso, que não é verdade que a emissão é contínua, porque se fosse, o átomo não ia existir. Então ele percebeu que cada camada eletrônica do átomo tinha níveis múltiplos de HF de energia. Então, se a gente salta de camadas, a gente tem que absorver energia múltiplos de HF. Se a gente volta, a gente tem que liberar energias múltiplos de HF. Não tem meio termo, ou tem que ser 2 vezes HF ou 1 HF. Então tem que ser múltiplos inteiros de HF. Então, se a gente pegar o nível fundamental de energia, então o que a gente tem? A energia numa camada eletrônica, ela é o quê? Menos 13,6 dividido pelo número da camada ao quadrado. Então, se for a camada 1, a energia vai ser menos 13,6 eletronvolts. Então, a gente consegue calcular a variação de energia para saltar de uma camada ou para voltar uma camada eletrônica. O que a gente faz? Menos 13,6 vezes 1 sobre a camada final, que a gente foi, o número da camada final elevado ao quadrado, menos 1 sobre o número da camada inicial elevado ao quadrado. Então, por exemplo, se ele fosse dar 1 para 2, o que a gente teria? Menos 13,6 vezes 1 sobre 2 elevado ao quadrado, 1 sobre 4, menos 1 sobre 1 ao quadrado. Então, ficaria 0,25 menos 1. Então a gente teria menos 0,75 vezes menos 13,6, a gente teria a variação de energia para ele saltar da camada 1 para a camada 2. E o fóton emitido ou absorvido nesse processo teria uma frequência igual ao módulo da variação de energia dividido pela constante de Planck e o comprimento de onda como a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo módulo da variação da energia. Então, pessoal, se a luz ela pode se comportar como partícula, de Broglie pensou o quê? A partícula pode se comportar como onda. Então, o que ele fez? Ele associou um comprimento de onda para cada partícula. Então, o comprimento de onda, por exemplo, de um elétron, seria o quê? A constante de Planck dividida pela quantidade de movimento da partícula. Ou seja, a constante de Planck dividido pela massa da partícula vezes a velocidade dele. Então, a gente tem essa dualidade onda e partícula. Se a luz ela é uma onda e se comporta como partícula, uma partícula pode se comportar como uma onda. Então, de Broglie ele associou um comprimento de onda a uma partícula. E por último, a gente tem o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, Newton falava o quê? Falava que se a gente soubesse as condições iniciais de uma partícula e as forças que agem sobre ela, a gente saberia a qualquer tempo, com a certeza absoluta, qual seria a posição dela em um determinado período.
Só que quando a gente vai para uma partícula pequena, como um elétron, por exemplo, a gente não consegue ter essa precisão. Então, ou a gente faz um experimento para medir com precisão a posição de um elétron, ou com precisão a velocidade. A gente não consegue medir com a mesma precisão os dois ao mesmo tempo. Então, a gente tem que se contentar em definir uma região no espaço onde a gente consegue definir onde esse elétron possivelmente poderia estar. E a gente usa essa fórmula aqui, ó. A variação do momento, ou seja, da velocidade do elétron, vezes a variação da posição dele é maior ou igual à constante de Planck dividido por 2π. Então a gente tem esse princípio de incerteza. A gente só consegue definir uma região possível onde o elétron vai estar. Então, se a gente aumenta a precisão da localização, a gente diminui a precisão da velocidade. Se a gente aumenta a precisão da velocidade, a gente diminui a precisão da posição. Então a gente não consegue medir os dois com a mesma precisão ao mesmo tempo. Só alguma dúvida?